luto. Infelizmente, ontem, Jair de Antônio Prata, conhecido como Tatinha, nos deixou aos 85 anos. Ícone do rádio e do esporte londrinense, é impossível não falarmos da história do Londrina Esporte Clube sem falar do Tatinha. Ele, que esteve na primeira partida da história do Tubarão, ficou marcado pela voz icônica na beira do campo durante as transmissões das partidas. Lembro de quando eu era criança, nas arquibancadas do Estádio do Café e do VGD, escutando os jogos no radinho, e lá estava ele, na reportagem. Infelizmente, não convivi com ele durante a cobertura do Londrina, desde que eu passei a cobrir o Leque. Mas não conheço uma pessoa que conviveu com ele e que não fala do quão humilde e atencioso ele era. Por isso, o Tarobá Esporte de hoje é dedicado ao Tatinha e nós preparamos uma matéria especial. O radialista que estava presente no primeiro jogo oficial do Londrina Esporte Clube em 1956 deixou um legado no jornalismo esportivo londrinense. Jair de Antônio Prata, carinhosamente conhecido como Tatinha, sofreu um mal súbito e morreu aos 85 anos de idade no último dia 23 de dezembro. Quem começou trabalhando, por exemplo, como um office boy no banco, depois passou a ser um pegador de notícias, depois passou a ser aquele que pegava a escalação da equipe, levava para o Paulinho Fernandes ler no rádio, depois passei a ocupar o lugar dele e o meu primeiro título como repórter esportivo foi em 64, existia uma coluna chamada Radialino, que era do Estéreo Feldman, e naquele ano houve os melhores do ano e foi o primeiro título que eu ganhei como repórter. Então, e dali para frente foi o que eu mais me realizei mesmo, foi trabalhando como rádio. E trabalhar no rádio e conquistei o que eu conquistei hoje, as amizades que eu tenho, eu sou muito grato a isso. É referência do esporte de Londrina. Eu acompanho o Tubarão desde que o time foi criado, então você imagina a vivência que ele teve nisso aí, com saúde boa, dava entrevista pra gente, andava. Ele é daquelas pessoas que a gente acha que nunca vai morrer. Durante o velório, o momento de luto e tristeza foi ofuscado pelos risos de quem recordava as boas lembranças que Tatinha deixou. Eu cheguei, ele já estava marcando a sua história em Londrina, como repórter, como jornalista, como Tubarão, e eu tive a sorte, né, de conhecê-lo, me levava na chácara, jogava bola com ele. É uma coisa muito longa, muito triste, mas, assim, triste agora que ele foi embora, né, mas eu fui muito feliz com ele, muita gratidão por ele. Amigos, familiares, inúmeros colegas de profissão e ex-jogadores se reuniram para o último adeus. Tatinha deixou um vazio no coração de todos, mas a lembrança que fica é de uma pessoa boa e generosa que não media esforços para ajudar quem precisava. É um símbolo do esporte de Londrina, é uma personalidade. Tanto é que o prefeito decretou 3 dias de luto, né? O Tatinha é daquelas pessoas que ele ajudou de gente, o lado humano ninguém sabe do Tatinha. Né, o que ele internava gente, arrumava remédio, arrumava consulta, tudo. Uma figura humana extraordinária. Quando a minha esposa estava doente, e ele alugou uma cama de hospital e colocou na minha casa. E eu demorei para saber que era ele que tinha feito isso. E quando minha esposa morreu, ele cuidou da minha filha, ele fazia ela dormir, 4, 5 anos, ela não dormia, ele fazia ela dormir. E não é porque ele fez isso só para mim, ele fez isso para muita gente, em demonstrações diferentes, é claro, ajudou muita gente. Então, 50 anos de amizade, né, de convivência, e eu só tenho que agradecer a ele e a Deus por ter dado a oportunidade de conviver com ele. Hoje é muito comum você falar de alguém e de repente a pessoa achar que é dela e não da profissão. E o jogador de futebol e aquele que está sendo criticado, ele tem que distinguir as coisas. Mas eu sou um esportista. Então ele está sendo criticado como jogador, como diretor de futebol, enfim, qualquer coisa sobre a sua profissão. Agora, nunca o homem, e eu sempre preservei por isso. Grande Tatinha, uma referência para todos nós. E pegando o gancho com essa última fala, tem uma história que mostra a grandeza dele no Londrina Esporte Clube.
Ano passado, eu e um amigo jornalista, o Marco Feltrin, produzimos o documentário De Volta à Glória, 2014, O Renascimento do Tubarão, em comemoração aos 10 anos do título paranaense do Londrina em cima do Maringá, de 2014. E durante a produção, nós entrevistamos o Cláudio Tencati, técnico do Leque naquela temporada. E ele contou que fez muitas amizades aqui na cidade, mas em especial com um repórter, que ele continuou a conversar, que continuou a ter carinho mesmo depois de sair da cidade. E esse repórter era o Tatinha. Isso porque no início daquele paranaense, em 2014, foi muito conturbado e a imprensa, no geral, caiu em cima do Tencati, caiu em cima do Londrina. Mas um repórter em específico sempre foi bem respeitoso quando precisou criticar. E isso marcou muito o Tencati. Não é à toa que o Tatinha é considerado o maior nome do rádio esportivo londrinense. E assim, encerramos o programa de hoje. Eu quero deixar aí um recadinho que amanhã amanhã nós teremos um Tarobá Notícias especial de Natal. Então, durante toda a programação do meio-dia às 2h. Por isso, não teremos o Tarobá Esporte amanhã. Além disso, dia 26 e 29, a Band transmite a Copa Africana das Nações a partir do 12h50. Então, o Tarobá Esporte volta apenas no dia 30 de dezembro. Espero você lá, hein? Um ótimo Natal a todos. Fiquem agora com o Rodrigo Marini no Tempo Quente. Tchau!